sua Bíblia comigo. Quem trouxe Bíblia de papel, quem trouxe de celular, fica à vontade para você ler junto conosco. Salmos, capítulo número 46. Agradecer a cada irmão, a cada pessoa que se dispôs a estar aqui nessa noite, a cada visitante. É tão bom ter vocês aqui, muitos visitantes nessa noite. Nosso desejo é que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, e verdadeiramente em nome de Jesus. Você possa ficar à vontade nesse lugar. Esse lugar é seu, esse lugar é nosso, esse lugar é do Senhor Jesus Cristo. Lá em Salmos, capítulo número 46. Salmos, capítulo número 46, ele é um salmo bem conhecido. Acho que quase todo mundo já ouviu falar dele. Algumas pessoas já sabem ainda até de cor. Ele fala sobre esse refúgio. Ele fala sobre refúgio, fala sobre fortaleza. E nos mostra quem é esse refúgio, quem é essa fortaleza. No decorrer desse salmo a gente vai ler aqui nessa noite. A gente vai aprender junto sobre o que Deus tem proposto aos nossos corações. Esse salmo, ele é um salmo, uma música feita pelos filhos de Corá, dos filhos de Corá. E esse salmo começa falando, na introdução dele, que ele foi feito com voz de soprano. Eu não sei se você conhece o que é soprano, mas ele é um instrumento musical que, em meio aos outros instrumentos, ele sobe bem alto. Tipo, se o trovão e o mar, se erguendo vem, ele vai lá em cima. Esse é uma voz de soprano. Tem pessoas que cantam soprano, tem instrumento de soprano, então ele sobe lá em cima. Só para vocês entenderem que ele foi um salmo dos filhos de Corá e foi feito para cantar em voz de soprano, ou seja, para cantar em voz alta. Salmos capítulo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, versículo 2: não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos mais uma vez para a gente orar. Seu Deus e Pai, a gente apresenta a Tua palavra agora, nesse momento. Se eu possa ter livre acesso ao falar aos nossos corações nessa noite, nós possamos aprender da Tua palavra. E assim, ó Deus, que vidas possam ser alcançadas, possam ser tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós nos entregamos ao Senhor para que o Senhor tenha livre acesso para falar através das nossas bocas. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, esses salmos, ele é feito para cantar em voz de soprano. Um salmo bem bonito, você leu comigo. Fala muito sobre refúgio, fala muito sobre fortaleza, fala sobre esse Deus dos exércitos que está conosco, e esse Deus que está conosco em todo o tempo. As pessoas hoje em dia, no nosso meio, em todo lugar, estão acostumadas a ter medo e a desconfiar de todas as coisas. Não sei se você vai concordar comigo. A gente fomos treinados tendo medo desde o nosso nascimento. Todos nós, eu creio que todos nós temos medo de alguma coisa, ou já tivemos medo, ou ainda vamos ter medo. Todos nós temos medo. E o medo gera a desconfiança, desconfiar de alguma coisa. Por que a gente fica desconfiado? No mundo em que a gente está vivendo, e a própria Bíblia fala que nos últimos dias teriam aflições, filho contra pai, pai contra filhos, reino contra reinos, e assim, do jeito que está o nosso mundo atual que você está vendo. Então a gente começa a ter medo das situações que a gente passa, das situações que a gente vive, de tudo que tem acontecido ou de tudo que tem para acontecer, aí a gente tem medo.
E todo mundo que está ao nosso redor, às vezes a gente não conhece as pessoas, a gente vai em João Pessoa, vai em algum lugar, e a gente não conhece as pessoas. E muitas vezes a gente vai em um lugar, em determinado lugar, que você acha meio estranho e já fica desconfiado. Você nunca foi naquele lugar, você não conhece as pessoas. Natural do ser humano ficar desconfiado e ter medo das coisas. Isso é normal. E sabe o que me traz pensar nessa noite? Sobre criança, sobre uma criança. Como nós temos alguém, vocês que têm filhos sabem. A criança, quando é criada pelo pai e sua mãe, ela confia inteiramente no seu pai e na sua mãe. Quando você coloca uma criança sobre um lugar e ela tem medo, você abre os braços, ela cai sobre os seus braços. Ela sabe que com seus braços a criança vai estar segura, vai estar amparada, vai estar confortada nos seus braços. Vocês sabem disso, aqueles que já têm filhos. Sabe, a criança fica protegida nos seus braços, ela tem medo, cai, se machuca, mas quando chega nos seus braços, ela se apoia e te abraça. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Esse Deus dos exércitos, ele está conosco em todo o tempo. E esse é o Deus a quem a gente pode recorrer em todo o tempo. Em todos os momentos. Esse é o Deus que quando a gente tem medo, quando a gente está desconfiado de alguma coisa, ele abre os braços e fala, eu estou aqui para te abraçar. Sobre esse Deus que a gente vai falar. E o Salmo começa falando, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu não sei se vocês sabem o que é fortaleza. Muitos já sabem o que é fortaleza. Fortaleza é um lugar fechado. Fechado, muitas das vezes com muro, com concreto, fechado, altamente armado, com pessoas para ficar lá guardando o tempo todo essa fortaleza. Isso é uma fortaleza. Nessa época aqui, desses salmos onde foi falado, ele estava falando dessa fortaleza. Cristo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, eu posso me refugiar dentro da fortaleza, na fortaleza que é o Senhor Deus. É essa fortaleza que ele está falando. Essa fortaleza, nessa época, ela servia de refúgio para quem procurasse paz, segurança, harmonia e cuidado em meio às guerras. Naquela época, lá atrás, você conhece bem essas palavras, existiam muitas guerras, existiam muitas lutas, muitos combates, e essa fortaleza servia para isso. Quando as pessoas tinham medo, que queriam se acomodar, que queriam se guardar, corriam para a fortaleza. Sabia que na fortaleza estava guardado, protegido, com pessoas com armas e cavaleiros e tal, estava guardado na fortaleza. Deus é essa fortaleza. E a palavra refúgio, se você for observar, a gente leu, ela mostra 3 vezes aqui nesse salmo. No versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11. O salmista queria deixar bem claro nesse salmo que Deus é o seu refúgio. A gente leva a pensar o que é que esse salmista, quando começou a escrever isso aqui, o que é que ele estava passando, ou o que é que ele estava para passar quando ele estava escrevendo isso aqui. Olha, Deus é o nosso refúgio forte. Olha, Deus é a nossa fortaleza. Eu posso ser guardado, eu posso me apegar a Deus, que eu vou estar seguro na sua fortaleza. Sabe, aparece 3 vezes. O salmista deixou isso aqui bem claro para a gente. Aquele que confia em Deus, aquele que se deleita em Deus, que se entrega a Deus, acha refúgio para suas vidas. É muito bom a gente ver isso aqui e imaginar. Lá em Salmos capítulo 91, versículo 1, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se corrermos com medo de alguma coisa, se a gente correr com medo ou desconfiado de alguma coisa, que nós possamos correr para os braços do Pai. Nós passamos por algumas tribulações, por alguma luta, por alguma dificuldade, corremos para os braços do Pai. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Quem confia em Deus se abriga em seus braços. E o versículo vai continuando, ele fala, portanto, não temeremos. Versículo 2, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos seus mares. Versículo 2, não temeremos. Não temeremos. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos seus mares. Aqui está falando, você já ouviu falar muito sobre terremoto. Isso aqui deixa bem claro, ainda não temeremos. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, sabe, se abale.
no seio dos seus mares. Ainda que a terra se estremeça, houve terremotos e vá para o meio dos mares, é isso que está falando aqui. Nós não temeremos. Não temeremos. Sabe, o medo é uma arma do inimigo para paralisar as nossas vidas. Você sabia disso? E ter medo, meus queridos, não é pecado. Não é pecado ter medo. É normal, nós somos seres humanos, pecadores. É normal que nós teremos medo. Em algumas situações da nossa vida nós vamos ter medo. Se você ainda não teve, você vai ter medo um dia. É normal do ser humano ter medo sobre alguma coisa. Mas a gente não pode se apoiar no medo. Quando eu me apoio nesse medo, eu paraliso a minha vida. Já pensou que se eu não saísse para trabalhar com medo? Já pensou se você não fosse trabalhar com medo? Já pensou se não levasse sua criança na escola com medo? Já pensou se você não saísse na rua, no mercado com medo? O medo paralisava as nossas vidas. Sabe, o medo é normal, nós temos medo. Mas eu não posso deixar que esse medo cresça mais do que a minha vida em Cristo Jesus. Eu não falo que Cristo Jesus é meu refúgio, é a minha fortaleza. Eu não posso ser irresponsável, é diferente. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos. No meio que a gente está, na pandemia, pode sair? Não, tem que sair, tem que ir no mercado. Tem que, sabe, tem que resolver as coisas. Não é pra gente, é pra gente ter consciência das coisas. Sabe? Não é para ter medo, é normal ter medo. Mas a gente não pode se apoiar nesse medo e deixar que a nossa vida se estanque, se pare, fique onde está. A gente tem que caminhar, tem que ir para frente. A gente não pode retroceder nem ficar parado. A vida anda. O salmista quer dizer aqui, ainda que os montes se estremeçam pela força ou pela fúria do mar, ainda que o pior aconteça. Sabe, o salmista vai descrevendo, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne. E ele vai falando de que a terra se transtorne, ainda que aconteça várias coisas, ainda que eu não saiba do amanhã, ainda que amanhã seja pior do que hoje, ainda que, sabe, aconteça terremoto, ainda que houva tsunami, sabe, ainda que, e ele vai falando, ainda que isso aconteça, Deus continua sendo o meu refúgio e a minha fortaleza. Nós sempre teremos medo. A gente tem que se apegar. Esse Deus que é o refúgio e fortaleza. Eu não temerei, porque Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Todo tipo de ameaça ou medo, confia no Senhor Deus. Ele é a fortaleza segura para as nossas vidas. No versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Deus a ajudará desde a anteamanhã. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que eu vejo aqui nesse versículo? Nós devemos ser alegres em todo o tempo. Você fala, Tomás, mas como é que a gente deve ser alegre em todo o tempo? A gente passa por luta, problema financeiro, problema psicológico, problema, sabe, e assim vai, familiar. Como é que eu vou ter alegria em meio a tantas coisas que eu passo na minha vida? Sabe, Deus falou, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. E é quando a gente fala nesse Deus, esse Deus de amor, é aquele Deus que está lá nos céus e está no nosso meio. A palavra de Deus fala quando há 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. E esse é o Deus onisciente, que conhece todas as coisas. E esse Deus é aquele Deus onipotente, que pode todas as coisas, tem um poder sobre todas as coisas. Ele fala aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio. Sabe, Deus habita no seu povo. E quando a gente lembra, a gente volta lá em Gênesis, capítulo 1. Você conhece bem essa história, quando Deus começou a fazer todas as coisas, fez o céu, fez o sol, as plantas, o mar, tudo que existe no mar, tudo que existe na terra, fez Adão e Eva. Beleza. Depois disso, a Bíblia fala que todos os dias Deus ia ter com Adão e Eva. Ou seja, todos os dias Deus passava no jardim, caminhava no jardim, ia conversar com Adão e Eva.
a gente vê o nível de comunhão que Deus tinha com Adão e Eva. Você já parou para pensar nisso? Adão e Eva tinham a oportunidade de estar entre Deus, conversar com Deus, falar: Deus, olha, hoje o dia foi assim. E a Bíblia deixa bem claro que era no romper da manhã. Não, no final da tarde. No romper do dia, né? No finalzinho da tarde. Todos os dias Deus ia ter com Adão e Eva, ia conversar com eles. E ia lá, eu fico imaginando as histórias que eles contavam, o que eles conversavam. Sabe, eu queria frisar nessa noite a comunhão que Deus tinha com eles. A comunhão que Deus tinha com Adão e Eva. E depois da comunhão, depois de um certo tempo, eles resolveram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foram separados de Deus por causa do pecado que entrou a partir disso. Até o pecado entrar, Deus tinha livre acesso com Adão e Eva. Adão e Eva tinham livre acesso com Deus. Eram íntimos, viviam juntos, caminhavam juntos, conversavam juntos. Mas o pecado veio através de Eva, através da serpente, através de Adão. E você conhece toda essa história. E o pecado separou todos nós, Adão e Eva, de Deus. O pecado veio e fez separação desse Deus santíssimo, onipotente, onipresente e onisciente. Ele separou de nós por causa do pecado. Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e foram separados. A partir daí o pecado entrou no mundo. E depois? E a gente lê para esses salmos, a gente olha esses salmos e fala: Deus é o refúgio e é a fortaleza, ainda que nós somos pecadores. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ainda que eu erre todos os dias. Deus é o meu refúgio, Deus é a nossa fortaleza, ainda que tudo que eu queria que fosse bem, não vai bem. Deus é o meu refúgio e a fortaleza. Ainda que inimigos se levantem contra nós, Deus é bom o tempo todo. Sabe, para nós entendermos isso, quem confia em Deus sempre está alegre, sabe, por causa disso. Porque independentemente do pecado entrar no mundo, através deles, e a gente já nasce pecador, eu sei que você sabe disso, nós já nascemos pecador, mas Deus continua querendo ter intimidade conosco. Deus continua falando: olha, eu sou o teu refúgio, sou o teu refúgio e tua fortaleza. Olha, fica comigo. Se refugie em mim, eu estou de braços abertos. Eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando confiamos em Deus, sabemos que embora tudo possa ser abalado, os montes possam estremecer, a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Lá em Neemias capítulo 8 fala bem disso. E vamos lendo. Lá no versículo 8 diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Você para pensar, mais uma vez, a pandemia, não tem como não falar da pandemia. Muitas pessoas internadas, muitas pessoas morrendo, e muitas pessoas ficam perguntando: onde é que está Deus em tudo isso? Sabe, Deus continua no mesmo lugar. Deus continua no mesmo lugar, sempre, de braços abertos. Ele é refúgio e fortaleza, ainda que haja pandemia. Ainda que as pessoas não acreditem nisso. Ainda que Jesus está voltando e as pessoas não querem, às vezes sabe que vai voltar, mas não aceitam isso. Sabe, Deus continua sendo refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora das tribulações. Sabe, passamos por tribulações, passamos por luta, mas Deus fala: olha, eu estou com vocês na tribulação também. Eu não estou só com vocês quando está tudo bem, não. Eu estou com vocês na tribulação. E sabe o que isso quer pensar? Sabe o que isso nos traz nessa noite? Que independente do que a gente passa em nossas vidas, se está bom, se está ruim, se está complicado, Deus continua sendo bom. A diferença é como eu e você vamos ver o lado bom das coisas. Sabe, quantos aqui não já pegaram o Covid-19? Quantos já ficaram libertos do Covid-19? Não podia ter sido pior? Quando a gente acorda pela manhã, a gente sabe que a misericórdia do Senhor se renova. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu tenho que pensar: não está difícil? Tá, mas poderia ser pior. Está complicado? Tá, mas poderia ser muito pior. Está difícil? Tá, mas poderia ser muito mais difícil do que isso. E sabe por que não fica mais difícil do que isso? Porque Deus continua sendo refúgio e fortaleza. Somente.
Deus continua sendo refúgio e fortaleza para nossas vidas. Versículo 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros de fogo. Aqui a gente está vendo, como eu falei para você lá no começo, nessa época aqui, existiam muitas guerras naquele lugar. Muitas guerras em Jerusalém, sabe? E aquelas pessoas... Existiam muitas guerras. E o salmista estava começando a falar aqui, ó, ele põe termo à guerra, ou seja, ele põe fim à guerra. Ele acaba com a guerra. Você lembra que eu falei que Deus é todo poderoso? Ele acaba com a guerra, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Sabe, esse Deus que tem poder sobre todas as coisas. Você lembra aquela batalha que teve lá em Senaqueribe, a época? Senaqueribe queria tomar aquela terra e houve aquele conflito todo. Deus chegou, interviu e não precisou o povo de Deus em lutar. Deus venceu por eles. Sabe, Deus põe fim à guerra. Ele põe fim à guerra. Meus irmãos, visitantes e amigos aqui nessa noite, Deus pode todas as coisas nas nossas vidas. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que permitiu que nós estivéssemos aqui nessa noite. Ouvimos essas palavras nessa noite. Foi Ele que permitiu todas as coisas. Então tudo que nos acontece em nossas vidas é Deus que permite. E é muito difícil de entender, porque tudo que Deus faz para conosco é por amor. Isso vai um estudo bem mais alongado. Mas sabe, tudo que Deus faz para conosco é em nosso favor. Tudo que vem para conosco é em nosso favor. Deus nunca vai fazer nada para nos deixar tristes, ou nos deixar desanimados, ou nos deixar distanciados dele. Não, jamais. Deus é refúgio. Deus é essa fortaleza, sabe, que está de braços abertos. Então Deus quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Ele põe termo à guerra, Ele põe fim à guerra, até os confins da terra. E quando fala até os confins da terra, é porque não existe lugar em qual Deus não veja, ou não alcance, ou não possa chegar. Sabe, em todo lugar Deus está. Deus põe fim à guerra. Deus tem todo o poder para acabar com o Covid-19. Deus tem todo o poder para mudar a situação da história. Mas sabe o que eu e você tem que entender? Tudo está no controle do Senhor. Deus é autossuficiente. E Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Então sabe o que é que eu e você tem que fazer? Descansar no Senhor. Para Deus, olha, o Senhor é o refúgio e fortaleza. Está complicado, está difícil, mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Porque eu sei que nos seus braços eu acho refúgio e fortaleza. Nos seus braços eu acho descanso. Nessa sua fortaleza eu acho tranquilidade. Sabe? Então a gente tem que se apoiar nisso. Poderia estar bem pior do que está. Mas Deus ainda está. E continuará no controle de todas as coisas. Inclusive da minha e da sua vida. Entenda isso com muito amor. Deus destrói as guerras. E quando a gente vê isso aqui, quando Deus fala, olha, eu destruo as guerras, Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. A parte B fala assim, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Sabe o que específico está falando na parte B? Olha, eu acabo com a guerra, Deus falando, eu acabo com a guerra, eu dou fim à guerra e quebro a lança, acabo com a lança. E essa lança aqui simboliza para nós essa lança aqui simboliza para aquelas pessoas daquela época o que eles usavam. Era usado muita lança, muita espada. Era muito usado isso. Deus fala, olha, eu luto com vocês, eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza, eu dou fim à guerra e além disso, eu acabo com todo armamento que exista. Ou seja, Deus coloca fim à guerra e ainda nos faz entender que nós não precisaremos mais lutar. Eu não sei se você está entendendo isso. Ele põe termo à guerra, ele põe fim à guerra, até os confins do mundo. Quebra, aqui ó, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Naquela época existiam muitos cavaleiros, muitas pessoas que lutavam em cima daqueles carros. E Deus, além de colocar fim à guerra, Ele quebrava os carros, quebrava as lanças, quebrava tudo aquilo que eles iam lutar para se defender. Deus fala, olha, eu sou autossuficiente. Além de desfazer a guerra, eu trago paz. Eu quebro tudo o que há de acontecer. Sabe, e é tão bom a gente se apegar a isso. Deus, além de acabar com as nossas lutas, Deus, além
de acabar com as nossas dificuldades, Ele ainda traz paz em nossos corações. Ele fala, olha, não precisa você lutar mais sozinho. Eu sou o seu refúgio. Não precisa você se preocupar tanto com o amanhã. Não precisa você se preocupar tanto com o que ainda vai acontecer. Eu sou a sua fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. E quando ele fala bem presente, é em todos os momentos. Não é só em alguns momentos. É em todos os momentos. Versículo 10. Já para a gente concluir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre os gentios, entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. E quando a gente escuta isso aqui, aquietai-vos, Deus está falando, descansa, aquieta a tua alma, e aquieta a tua vida, e sabei que eu sou Deus. Deus falando, olha, aquieta e sabeis que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, e sou exaltado na terra, ou toda a terra. Deus é exaltado. O ser humano, nós seres humanos, a gente não foi criado para estar apoiado nessas tribulações. Você sabia disso? Nós não fomos criados para isso, para estar sofrendo, para estar passando por luta, por dificuldades, desesperando e se lamentando. Nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para glorificar o nome do Senhor. Nós somos criados para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A gente não foi criado para estar ansioso pelo dia da manhã. A gente não foi criado para estar ansioso pelo que vai acontecer. Deus não falou que era refúgio e fortaleza? Então tudo que vai vir, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então o que vai acontecer amanhã, segunda-feira, Deus já está sabendo. Deus já está cuidando. Mas eu preciso saber disso e preciso me apoiar nisso. Preciso crer nisso, nas promessas de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aquieta e sabei que eu sou Deus. Sabe, o ser humano não foi criado para essas pressões que nós enfrentamos. Nós não fomos criados para isso. A gente foi criado para descansar no Senhor. A gente foi criado para um dia, quando a gente morrer, a gente morar com Ele nos céus. Não, mas e o pecado, e as dificuldades, e isso e aquilo. Nós somos criados para morar com Deus lá nos céus. Com toda a imperfeição. Com todas as lutas. Com todas as dificuldades. Eu e você foi criado para glorificar o nome do Senhor eternamente. Nós somos criados para morar com Deus. Mas para fazer isso, nós precisamos entender daquele sacrifício feito por Jesus lá na cruz do Calvário. Nós precisamos entender que não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu vivo, mas é por fé. Eu preciso ter fé e reconhecer que não há outro caminho, que não há outro lugar que eu deva ir para chegar aos céus, para chegar até Cristo. Não é religião, não é pessoa, não é lugar, é nós. Nós precisamos fazer isso nas nossas vidas. Nós precisamos entender que nós precisamos melhorar como pessoa. Nós precisamos entender que eu preciso de arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e deixar Cristo renovar a minha vida, fazer morada e perdoar as minhas iniquidades e meus pecados. Dificuldades sempre a gente vai ter. Não se preocupe não. Enquanto a gente estiver na terra, meus irmãos, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos passar por lutas e dificuldades. Nós vamos passar por transgressões, vamos passar por pandemias, vamos passar por isso. Mas eu garanto a você uma coisa, que é bem melhor nós passarmos apoiados nesse Deus de amor, nós passarmos apoiados nesse refúgio, nessa fortaleza, do que a gente passar sozinho. E eu queria deixar isso para você nessa noite. Ninguém pode acrescentar um côvado, ninguém pode acrescentar um dia a mais do que está proposto para nossas vidas. Sabe, todos nós que estamos aqui, nós vamos morrer um dia. Todos nós aqui vamos morrer um dia, isso é fato. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer um dia. Mas depois da morte, nós vamos ficar de frente com o Senhor Deus. E Ele vai julgar as nossas vidas. Vai falar, olha, será que você se apoiou no que eu falei para você? Será que eu fui o seu refúgio enquanto você estava na terra? Será que você confiou em mim? Será que você descansou em mim? Será que você confiou verdadeiramente a sua vida em mim? Quando nós morrermos um dia, ou quando Jesus voltar, a gente vai estar de frente com Ele.
Confie em Deus. Quem confia em Deus tem tranquilidade. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, que amam a Deus, mas muitas pessoas, e eu passei muito por isso, não confiava totalmente em Deus, sabe? Deixava Deus tomar conta realmente das nossas vidas. E muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas se desesperam em momentos de angústia, de dor, de sofrimento. Nós devemos aprender a buscar o refúgio do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo nós precisamos aprender. A gente não deve temer, porque sabemos que não estamos sozinhos. Olha que legal que você está aqui nessa noite. A partir de hoje você vai saber que não está mais sozinho. Deus luta por você. Deus vai com você. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Nós só devemos buscar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós só devemos buscar entender que Deus passa conosco no tempo de alegria, no tempo de angústia, dificuldade, mas Deus passa conosco. Isso é o mais legal dessa palavra. Isso é o mais legal da Bíblia, da palavra do Senhor. Saber que Deus é o nosso refúgio e que a gente pode se apoiar nele e saber que Ele vence por nós. Porque Deus amou o mundo. Lá em João 3, capítulo 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho morrer naquela cruz do Calvário, morrer e pagar o preço pelos meus e os seus pecados, e para mostrar que é possível nele ter vida eterna. É possível nele ter vida em alegria e vida em abundância. Como eu falei, as dificuldades fazem parte das nossas vidas, mas a diferença é como eu e você vamos enfrentar tudo que nós passamos aqui na terra enquanto Ele não voltar ou enquanto a gente não morrer. Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. E se você não tomou uma decisão ainda lá de Cristo Jesus, se você ainda não conhecia essa palavra e quer deixar a sua vida nos cuidados do Senhor Jesus, você não possa sair sem procurar qualquer um de nós que estamos aqui e dizer: olha, hoje eu entendi a palavra e eu queria aceitar Cristo como Salvador, eu queria receber Cristo como Salvador. Vai ser muito bom. Deus se alegra quando um de nós se arrepende. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas nossas vidas. Nós te agradecemos por mais uma vez ter a oportunidade de ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é tão clara e tão objetiva para as nossas vidas, para os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor continue para conosco dessas portas para fora. O Senhor continue sendo o nosso refúgio, como até hoje. O Senhor possa continuar sendo esse Deus forte, esse Deus de Jacó, que não nos desampara, que não nos deixa, mesmo com as nossas infidelidades, com as nossas angústias, com os nossos erros. O Senhor não nos deixa sozinho. Deus, muito obrigado por ser a nossa fortaleza, onde a gente pode recorrer ao Senhor em todo o tempo. Deus, nós te agradecemos por cada pessoa que aqui esteve, que ouviu essa palavra, que futuramente essa palavra possa achar um espaço no seu coração e assim gerar frutos para a tua honra e para a tua glória. Leva-nos em paz, abençoa cada um, meu Deus. Cada um que esteve aqui, visitantes, amigos e irmãos. Nós fazemos isso com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Estão todos em liberdade, a nossa reunião está terminada. Antes de encerrar, vamos louvar mais um hino para vocês ir para casa. Tomás falou bastante hoje sobre descansar. Possamos descansar em Deus, mas para descansar em Deus temos que entregar as nossas vidas nos braços do Pai, no braço de Deus. Fique em pé, irmão. Vamos encerrar nosso... Vamos ficar de pé só para a gente terminar esse momento aqui. Vamos louvar esse seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Deus não te abandona. Talvez seus amigos, sua família pode te abandonar, mas Deus jamais vai te abandonar. Seguro estou nos braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousando em mim. Se eu passar, E se eu passar pelo vale, acharei o quê? acharei conforto em seu favor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços Isso é verdade. daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, Pois pois eu sei que és aquele que me guarda, Ele te guarda. me guarda. Canta isso bem forte. Em teus braços é o meu descanso, meu porto seguro. Em teus braços é o meu descanso, meu esconderijo. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Seja tudo liberdade. Que Deus abençoe a cada um que aqui esteve nessa noite. Amém? Amém. Lembra só o culto de quinta-feira, irmãos? Todos são convidados, viu? Quinta-feira,